Boa tarde, amados. Hoje todos comemoram a Sexta-feira Santa. Nós, como cristãos, nós temos um papel importante disso. Não é comemorar a Sexta-feira Santa, mas trazer um significado real a ela. E trazer o significado real é trazer a descrição dos sofrimentos de Cristo. E existe um médico chamado Dr. Barbet, é um médico francês, que ele trouxe como que foi os sofrimentos de Jesus por mim e por você. A primeira situação que ele relata é no Getsemane. Jesus, ele entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relatou o fato é o médico Lucas. E o faz com a decisão de um clínico. Ao suar sangue, ou falando clinicamente, hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal extensão extrema produz rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura no suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Mas isso era só o início, porque além disso veio a flagelação e a coroa de espinhos. Conhecemos sim a farsa no processo preparado pelo Sinédrio hebraico, que o envio de Jesus a Pilatos, o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede então a ordenança de flagelação de Jesus. Os soldados despojavam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre os quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e diferentes estaturas. Golpeio com chibatadas a pele do Senhor Jesus. E agora, já alterada por milhões de microscópias hemorragias do suor de sangue, a pele se dilacera e se rompe. O sangue espirra. E a cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois do escárnio, da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Mas não acaba por aí. Inicia-se a caminhada até o Calvário. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega a ser crucificado. Coloca sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal na cruz, e isso pesa uns 50 quilos.
A estaca vertical já está planada sobre o Calvário. E Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de um terreno irregular, cheio de pedregulhos. Os soldados puxam com as cordas. O percurso é de 600 metros. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa e escorrega. Ele esfola o dorso. Mas finalmente, para ganhar tempo, os soldados escolhem um homem na multidão. E esse homem chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a estaca sobre as suas costas para que a levasse após Jesus. Mas não acaba por aí. O nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, sobre o Calvário tem o início da crucificação. Os carrascos despojavam, condenando. Mas sua túnica está lá colocada nas chagas. E tirá-la produz dor terrível. Você já experimentou tirar uma atadura de gases de uma grande ferida? E você percebe do que se trata. Cada fio de tecido que está ali aderindo à carne viva, ao levarem a túnica, aquele momento que aqueles homens tiram a túnica, arrancam juntamente com pedaços de pele do nosso Senhor Jesus. Os carrascos dão um puxão violento, há um risco de toda aquela dor provocar algo maior. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas e as suas chagas se encrustam de pó e pedregulhos. E Jesus é depositado sobre os braços horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas como uma broca. E é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego longo, prego pontudo, quadrado, e apoiam-no sobre o pulso de Jesus com um golpe certeiro de martelo. E o plantam e arrebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído seu rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. Isso faz perder até a consciência. E em Jesus não. O nervo é destruído, só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente, com uma corda de violino esticada sobre a cravela. E a cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava e elevam Jesus, colocando o primeiro sentado e depois em pé, e consequentemente fazendo tombar para trás. E encostam na estaca vertical e depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram no crânio. A cabeça de Jesus se inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. E cada vez mais o Marte levanta a cabeça e recomeçam as pontadas agudas de dor.
E para não acabar por aí, pregaram os pés de Jesus. E Jesus, já com grande sofrimento, Jesus, ele tem sede. Ele não bebeu desde a tarde anterior, o seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pôde engolir. E ele simplesmente grita: eu tenho sede. E um soldado lhe estendendo sobre a ponta de uma vara uma esponja embebecida, ácida. E tudo aquilo é uma tortura. E um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços começam a se enrijecer. E uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se encurvam. E como acontece a alguém ferido de tétano. A isso que os mestres chamam de tetania. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imovíveis e imóveis. E em seguida aqueles entre as costelas e dos pescoços e o respiratório. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra como síbilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho e depois se transforma numa violenta, puro e enfim cianático. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés. E esforça-se aos pequenos golpes. E ele se eleva, aliviando as atrações dos braços, os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo. E a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E cada vez que ele quer falar, ele deverá elevar-se, tendo como apoio os pregos dos pés. Que tortura o nosso mestre passou. Atraídas pelo sangue que escorre pelo coágulo. Exames. Enxames de moscas unem ao redor do seu corpo. Mas Jesus não pode espantá-las. E pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, e de repente a temperatura diminui. E logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos vão arrancar um lamento do Senhor Jesus. Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus dá o seu último suspiro. E ele diz: está tudo consumado. E em seguida ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre em meu lugar. Morre em seu lugar.
E hoje Ele está vivo em nossos corações. Ele quer que nós lembramos disso. Ele morreu para que você tivesse vida, para que você tivesse paz, para que você se tornasse alguém que tivesse prazer em estar na casa do Senhor, adorando e louvando a Ele. É momento de nós, como seres humanos, lembrar que alguém morreu por nós. E que se alguém for preparar um lugar, pois Ele nos ama tanto que Ele quer estar conosco todos os dias. Ele nos ama tanto que a Bíblia diz que agora Ele reside dentro de nós. Ele não reside no prédio da sua igreja, Ele reside dentro de você. Então eu digo para você nessa tarde, Deus, Ele te ama tanto que enviou o seu Filho para dar a vida por você. Valorize a sua vida. Diga não ao pecado. E siga o Senhor Jesus em cada tempo. E que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Emerson Viana, da comunidade Menonita Emanuel. E eu estou aqui à sua disposição. Passa esse áudio para frente. Sempre existe alguém que precisa ser edificado. Deus abençoe a sua tarde.